O que fazer quando acontece um traumatismo dental? Você sabe o que é o traumatismo dental? Sabe como socorrer uma pessoa que sofreu um traumatismo dental? Então fica até o final desse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você saber toda vez que tem vídeo novo neste canal, que aqui é muita coisa importante que você vai aprender. Ei pessoal, meu nome é Mônica, eu sou uma dentista na web e se você agora não tem tempo de ver o vídeo até o final, então clica no link que está na descrição que você consegue baixar o e-book totalmente de graça sobre o guia, sobre os primeiros socorros do traumatismo dental, porque é muito importante todo mundo saber dessas informações. Pessoas que trabalham com crianças, escolares, todas as pessoas que podem socorrer uma pessoa que sofreu um traumatismo dental. Pelo menos você vai ter as informações necessárias para socorrer alguma pessoa que sofreu com um traumatismo dental, ok? E agora você que está interessado no assunto, fica até o final desse vídeo que eu vou te passar todas as informações sobre como socorrer, o que deve ser feito e quais as consequências se você não socorrer da maneira correta uma pessoa com traumatismo dental. O que seria o traumatismo dental? O traumatismo dental é quando a pessoa leva um golpe ou uma pancada na boca e que lesiona os dentes. Tem alguma lesão traumática nos dentes. E como que ocorre o traumatismo? Diversas formas. No dia a dia você escorregou e caiu numa pancada, em uma brincadeira de criança, bicicletas, né? Que tem muitas crianças que brincam de bicicleta, sobem árvore. Então pode haver um golpe, pode ocorrer uma pancada no dente e surgir o traumatismo dentário. E aí, o traumatismo dentário pode ter consequências ruins? Sim, pode. Dependendo da pancada, dependendo do jeito que foi a pancada, é mais difícil ou mais fácil resolver o problema. Os danos do traumatismo dentário seriam comprometimento da estética, dificuldade da mastigação, porque a pessoa vai ficar com o dente machucado ali, quebrado, vai ser desconfortável, vai ter prejuízo na fala e na articulação das palavras, quando é um dente da frente que a pessoa ou a criança quebrou, e vai ter também o abalo psicológico, porque a pessoa vai ficar esteticamente comprometido o seu sorriso. Então, isso também pode ser um dano muito sério do traumatismo dental. O que acontece com o dente traumatizado? Uma série de consequências. Pode ter consequências maiores ou menores, dependendo de onde foi a pancada. Se foi no metal, se foi no cimento, se foi na madeira, tudo tem as suas consequências. E quanto mais forte e mais dura a superfície onde o dente bateu, maiores vão ser os danos naquele traumatismo. Uma observação que eu vou falar para vocês, mas só depois que vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações e deixar seu like. Já fez isso? Agora, essa observação é muito interessante. As pessoas que têm dentes para fora, dentes para frente, né? Aquelas pessoas que têm um dente bem para frente, elas têm mais predisposição a terem traumatismo dentários. Por isso, crianças por volta lá dos 7, 8, 9 anos, elas têm mais tendência a ter esses acidentes. Por quê? Elas estão trocando os dentinhos. E às vezes acontece do dente da frente ficar muito para fora, porque a boquinha ainda é pequena. Então, depois que começar a crescer, normaliza aquilo, mas naquela fase da vida é muito arriscado sofrer o traumatismo, sofrer pancadas numa brincadeira, andando de bicicleta, pode levar um tombo e pode causar um traumatismo dentário. Os danos do traumatismo dentário, segundo a OMS, são divididas em duas formas: danos nos tecidos duros do dente e danos nos tecidos de suporte dos dentes. Os danos nos tecidos duros dos dentes seriam os danos no esmalte dentário, na dentina, que são estruturas que formam os dentes. Danos aos tecidos duros e de suportes dos dentes seriam aqueles traumas que, além de quebrar esmalte, além de quebrar
dentina também quebra ossos de suporte dos dentes. Então, gente, nessa foto aqui eu coloquei para vocês verem como seria um traumatismo que só o esmalte dentário que foi afetado. Não sei se vai dar para vocês verem na tela de vocês aí, né? Nesse dentinho aí do lado direito, lascou um pouquinho o dente. Nesse caso aí, é fácil consertar. Seria só mesmo uma restauração de resina composta. O próprio dentista consegue fazer com alguns minutinhos no consultório. Não teria problema nenhum. Mas o que eu recomendo? Como houve uma pancada nesse dente, eu recomendaria fazer um controle periódico de no mínimo 6 meses a 1 ano desse dentinho, porque pode sofrer consequências na polpa dentária por conta da pancada que a criança levou na boca. Agora, essa segunda fratura aí seria fratura de esmalte e dentina. Não sei se vai dar para vocês perceberem que a criancinha perdeu 2 pedacinhos dos 2 dentinhos. Neste caso também é fácil, em termos, consertar, porque a gente poderia consertar com o próprio fragmento do dente que a criança acabou de cair. Se você conseguir achar o fragmento do dente, mais para frente a gente vai explicar isso, a gente consegue colar, o dentista consegue colar esse dentinho no lugar. Mas caso não achou o dentinho, pode fazer uma resina composta também, uma restauração de resina composta. Mas é o mesmo caso do outro. Tem que ter o controle, pelo menos durante 1 ano, para ver se vai ter alguma alteração no nervo desse dente. Nesse terceiro caso, já é um caso um pouco mais complicado. Além de quebrar esmalte, dentina, houve um comprometimento pulpar. O que seria isso? É quando a pancada foi tão forte que partiu o dente no meio e atingiu o nervo do dente, que é a parte viva do dente. Nesses casos, precisa fazer o tratamento de canal. Depois de ter feito o tratamento de canal, é que se faz a restauração com uma resina composta ou mesmo com uma coroa total com outros materiais que são feitos, né, via protético. Nesses casos aí, quando ocorre o comprometimento pulpar, precisa de uma atenção muito especial com acompanhamento radiográfico do dente. Houve o comprometimento do nervo do dente. Então, neste caso, precisa obrigatoriamente fazer o tratamento de canal para remoção deste nervo que foi afetado, porque na pancada, né, abriu aquele nervo, né, já entrou saliva ali dentro, então já está contaminado. Então, tem que remover aquele nervo velho, né, que entrou em contato com saliva, com uma série de coisas e fazer a restauração. A restauração pode ser de resina composta ou talvez, dependendo do grau que quebrou esse dente, precise de fazer uma coroa total. Neste quarto caso, houve comprometimento dos tecidos de suporte, houve uma luxação. O que acontece nas luxações e na avulsão dental? As luxações seriam quando o dente, com a pancada, mudou de posição. Ou ele vai para a direita, ou ele vai para a esquerda, ou ele vai para dentro da boca. Então, ele mudou de posição. Isso seria a luxação dental no traumatismo dental. E a avulsão dental seria quando o dente, a pancada, houve uma pancada tão grande que o dente sai totalmente da boca. Ele sai por inteiro, com a raiz inteira de dentro da boca. Então, esse é um caso um pouco mais grave. O tratamento nesse caso, nesse quarto caso, seria o posicionamento do dente, ou no caso das luxações, ou o reimplante. O reimplante, eu até coloquei uma interrogação aí, porque é muito complicado, porque dependendo do tempo que esse dente ficou fora da boca, não é viável fazer o reimplante. No caso de dentes de leite, não é adequado fazer o reimplante, porque vai vir o dente permanente ali, então não é necessário reimplantar um dentinho de leite. Agora, o reimplante é um caso sério, porque pode ser que não surta efeito. Pode ser que mesmo implantando o dente, dê problema. Mesmo que o dente seja reimplantado da forma correta, pode ser que no futuro tenha danos
nesse dente. Mas então, o que a gente deve fazer da maneira correta quando a gente vê um traumatismo dentário? A primeira coisa é levar a pessoa para o pronto-socorro, porque nessa pancada pode ter tido um traumatismo craniano, pode ter tido uma hemorragia interna, uma série de coisas que precisa ser verificada antes mesmo de ver a situação dentária daquele paciente. O que a pessoa pode fazer para ajudar é lavar a ferida com muita água corrente e tentar acalmar, seja ela criança ou seja ela adulto. Depois tenta conter o sangramento. Se tiver um sangramento no lábio, tenta fazer uma compressão nesse local aí. Aqui, gente, eu fiz um guia de primeiros socorros de traumas dentários. Aqui eu coloquei diversas situações e o que você deve fazer em cada caso. Quando ocorre uma pancada no dente ou na face sem nenhum dano aparente, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ir em um atendimento odontológico no máximo 30 minutos, porque pode ter tido alguma trinca na raiz, porque pode ter tido algum trauma naquele esmalte dental que a pessoa não esteja vendo. No segundo caso, que seria uma pancada no dente ou na face ocasionando mobilidade, nesse caso não deve ser tocado nem mexido no dente, porque a pessoa não vai saber colocar o dente na posição. É igual lá o caso das luxações que eu te falei. Tem muitas pessoas que levam uma pancada tão grande que o dente fica totalmente torto, mas os leigos não vão saber colocar da maneira correta o dente no lugar. No terceiro caso, seria uma pancada no dente ou na face ocasionando um sangramento. Quando ocorre uma pancada, ocorreu um sangramento, mas ele não está mole, não bambeou, mesmo assim não deve ser tocado no dente. Deve ser levado no dentista porque provavelmente ocorreu uma luxação aí no dente, talvez tenha que fazer uma contenção, alguma coisa para o dentinho firmar de novo. Quando ocorre uma pancada no dente ou na face, ocasionando uma quebra, o que vai ser feito? A gente tem que achar o fragmento de dente, a gente tem que tentar achar o pedacinho do dente na hora da pancada. Eu sei que a primeira coisa tem que socorrer a pessoa, mas outra pessoa tenta achar aquele fragmento, porque igual eu te falei, quando ocorre uma fratura em dentina e em esmalte, é muito importante o fragmento, porque aquele fragmento, se a gente usar ele para colar o dente novamente, ele vai ter uma estética muito melhor. Então, se você conseguiu achar o fragmento, o que você tem que fazer? Você deve colocar o fragmento que quebrou em leite ou saliva para não desidratar e levar ao dentista o mais rápido possível, no máximo até 30 minutos. Mas por que leite ou saliva? Que nojeira saliva, nossa, que nojo. Não, gente, é porque a água, se for colocado em água para não desidratar aquele dente, o líquido é para não desidratar. Mas se você colocar numa água, dependendo da água, ela vai ter cloro. E ao invés de melhorar, de ajudar, vai piorar. Eu também não aconselho, tem muitas pessoas que aconselham colocar o fragmento de dente na boca da criança que quebrou, ou do adulto que quebrou, ou até na boca de outra pessoa. Mas eu não aconselho isso, porque a pessoa já vai estar nervosa, já vai estar com dor, no local da pancada, e se você colocar um dente ali naquele local, é arriscado ela engolir aquele dente. Então, o ideal é o que? Colocar em leite ou em saliva, a sua própria saliva, você pode cuspir a saliva, colocar num potinho e levar o mais rápido possível para o dentista. Pode ser um potinho, até mesmo uma tampinha de refrigerante é o suficiente para hidratar aquele dente e ir ao dentista, porque esse fragmento vai ser muito importante. Agora, numa outra situação, pode haver uma pancada no dente ou na face, ocasionando a remoção do dente, a avulsão dental, que é aquela situação que o dente sai por completo da boca. O que você deve fazer nesse caso? Colocar o dente em leite ou em saliva para não desidratar e levar ao dentista. Mas, Mônica, por que a gente não pode colocar a gente mesmo o dente na boca da criança ou a boca do adulto? Porque você sabe como que coloca o dente?
Você sabe se você vai enfiar o dente lá e tem alguma sujeirinha lá, ou até mesmo o próprio osso quebrou e tem um restinho de osso dentro daquele buraquinho onde sai o dente. Então é necessário levar para o dentista, porque o dentista ele vai colocar aquela luzinha, o foco, vai olhar por dentro se tem alguma sujeirinha, vai lavar com soro fisiológico, ele vai ter todo o cuidado necessário para limpar aquele local antes de implantar esse dente. Mas é muito importante você pegar o dente, quando você for socorrer, você pegar o dente. Deixa eu até te mostrar aqui, ó, como você deve pegar. Você deve pegar, por exemplo, essa parte aqui, ó. Essa parte é o dente, essa parte é a raiz. Você deve pegar pela coroa. Você não vai pegar pela raiz, porque na raiz existem vários pedacinhos de fibras que podem segurar aquele dente lá naquela cavidade. Então, se você limpar, se você passar a mão aqui, você vai estar impossibilitando o reimplante. Então, quando o dente saiu, o dente é assim, o dente saiu, a raizinha está aqui, você pega pela coroa e coloca no potinho para levar no dentista. Como que a gente pode prevenir os traumatismos dentários? Primeira coisa, evitar o uso de andadores e voadores em crianças muito pequenas, porque aquilo ali, a criança é arriscado ela capotar e bater de cara no chão. Então, é muito importante esse cuidado. Evitar também transitar e correr perto de piscinas, pisos escorregadios e molhados. A prática de esportes também sempre tem que ser com equipamentos de proteção. Até aqueles protetores bucais em crianças são necessários. Não só capacete, joelheira, cotoveleira, mas também protetores de dentes são muito necessários dependendo do esporte que a criança for fazer. Quando as crianças forem fazer atividades físicas na escola, sempre lembrar de colocar colchões protetores e sempre ter alguma pessoa orientando as brincadeiras e algum professor supervisionando as aulas e recreios escolares. E para finalizar, nunca deixar crianças transitarem soltas nos corredores de ônibus. Então é isso, pessoal. Deixa seu like, compartilha esse vídeo com todas as pessoas que têm crianças, que trabalham com crianças, praticam esportes, porque pode ser útil para elas saberem como fazer um socorro em traumatismo dentário. Então tá joia, gente. Beijos. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau.